Prontinho, gravação iniciada. Boa noite mais uma vez a todos vocês. Eu vou começar agora a compartilhar a tela, né, da nossa apresentação. Logo que eu encerrar aqui, a gente dá uma pausa e começa o nosso encontro com as dúvidas, tá? O colega Zidailson perguntou: Matheus, o acesso só dá certo depois que encaminhar a documentação? Sim, precisa encaminhar a documentação para poder ter acesso à plataforma, tá? Essas dúvidas a gente deixa para o final da apresentação, para a gente poder iniciar agora a apresentação da aula que está preparada para hoje, tá? Finalzinho a gente já abre para todas as dúvidas de vocês. Bem-vindos mais uma vez a essa semana, né? Espero que todos estejam bem, estejam com saúde. Essa semana, para quem não teve o momento de compartilhar na nossa aula inaugural, né? Eu me chamo Matheus Felipe, sou tutor online de vocês. O nosso encontro é toda segunda-feira, a partir das 19 horas, aqui no canal do Google Meet, certo? Minha formação é em pedagogia pela Universidade Anhanguera Pitágoras Unopar. No nosso contextualizando de hoje, eu trouxe para vocês aquilo que a gente vai estar verificando hoje, né? Relembrando, trazendo para quem ainda não teve acesso. Então, no nosso contextualizando hoje, a gente vai ver sobre calendário acadêmico, avaliação virtual e substitutivas, datas próximas sobre as avaliações virtuais e o momento para dúvidas, que é lá no nosso final da aula, que eu abro para qualquer dúvida que você tiver sobre acesso, sobre documentação, sobre atividade. Finalzinho do encontro, a gente abre para todo tipo de dúvida que vocês tiverem, tá? Então, iniciando, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que é o calendário acadêmico, né? E vou mostrar também um pouquinho para vocês de como é esse documento, tá? Então, o calendário acadêmico é um documento que possui as principais datas do semestre. Como assim? As principais datas são as datas de prova. Então, lá no calendário acadêmico, vocês conseguem ter acesso aos feriados nacionais, as datas de prova todas, datas regulares das primeiras provas, datas de segunda chamada, datas de recuperação, datas das disciplinas paralelas, a data que sai o boletim. Então, lá no calendário tem várias datas importantes que o aluno precisa para estar conseguindo se organizar em relação às disciplinas, né? Para poder acompanhar os vencimentos certinhos e não perder nenhuma prova, enfim, não acabar reprovando aí por não ter se atentado às datas principais, tá? Então, aonde fica o calendário acadêmico, né? Então, lá no portal de vocês, dentro do Colaborava, quando vocês abrem o Colaborar, essa é a tela que vocês têm acesso, né? São 5 tópicos. Disciplinas, do lado esquerdo. Do lado direito, a gente tem serviços online, oportunidades, apoio ao estudo e informações adicionais. No campo de informações adicionais é onde vocês têm acesso ao calendário acadêmico, certo? Então, o aluno vai acessar o portal Colaborar, vai no local de informações adicionais e aqui já vai ter o calendário acadêmico, certo? Para vocês terem acesso, basta clicar em cima do nome calendário acadêmico e automaticamente o download do PDF vai ser realizado, certo? O PDF que a gente vai visualizar agora. Então, o calendário acadêmico é esse documento aqui. Deixa eu colocar em apresentação. Prontinho. Esse é o documento que vocês vão ter acesso ao fazer o download do PDF, clicando no nome calendário acadêmico, certo? Então, vejam, é uma folha única de bem simples leitura, né? Do lado esquerdo a gente tem o calendário, de fato, com os meses do ano e até o meio do ano, né? E as datas, os feriados e recessos, bem como férias, os dias letivos, né? Quantas segundas-feiras letivas, quantas terça-feira letiva. Abaixo a gente tem a legenda, com o que significa cada uma dessas cores que se apresentam, né? O verde significa o início do período letivo, o vermelho significa feriado nacional, o azul clarinho, né? Significa o início do recesso escolar,
E o roxo significa feriado municipal, certo? Que geralmente a gente não tem destacado, porque são muitos os municípios aí pelo Brasil, né? Mas o que importa é vocês entenderem que desse lado esquerdo vocês têm essa leitura dos dias letivos e datas importantes de recesso ou de feriados. Do lado direito, vocês têm todo o cronograma do semestre 2024.1, do mês de fevereiro, que foi o início do período letivo, né, no dia 5, até o finalzinho do mês de junho, lá no dia 26/6, que é a data que vai liberar o boletim de vocês com as aprovações, as notas e as médias de cada um, tá? Eu vou tirar aqui do modo apresentação, só para eu mostrar para vocês a parte do cronograma, que é a parte mais importante, né? Então, ó, aqui no cronograma, a gente tem os dias letivos de cada mês. Veja só como é informático, né? Tem muitas informações disponíveis. Então, no mês de fevereiro, a gente tem 20 dias letivos. E no mês de fevereiro, o que vai acontecer de importante é isso aqui. Semana acadêmica, que é a semana que os polos se preparam para recebê-los. E no dia 5, início do período letivo, ou seja, não vai ter nenhuma prova no mês de fevereiro. Aqui em março, a gente tem o quê? Já a primeira semana de prova, né? Então, do dia 4 de março ao dia 9 de março, a gente vai ter a primeira semana de prova. E aí, consequentemente, nos próximos meses, é isso que vai estar sendo destacado em cada mês. Abril, do dia 1º de abril, dia da mentira, olha só. Mas é verdade, viu? Do dia 1º de abril ao dia 6 de abril, semana de prova de primeira chamada, sequência 2, segunda disciplina, né? Em maio, as datas vão ser do dia 6 ao dia 11 de maio, semana de prova, primeira chamada da terceira disciplina. Do dia 13 ao dia 25 de maio, semana de prova das disciplinas paralelas online, adaptação e dependência. Poucos calouros vão ter prova de adaptação e dependência, né? Mas quase todos têm a paralela online, que é aquela disciplina que eu mostrei para vocês lá na nossa aula inaugural, né? Tem as 4 sequências e entre elas tem o quê? Uma disciplina paralela, que libera lá no começo do semestre e vai quase até o final do semestre disponível, tendo aí no penúltimo mês do semestre a realização da prova, certo? Depois a gente tem no último mês do nosso semestre a prova, né, de primeira chamada da última sequência, do dia 27/5 ao dia 1/6, e depois nós temos as 2 últimas semanas de atividades, que são as semanas de prova de segunda chamada para todas as disciplinas, do dia 3 de junho ao dia 8 de junho, e do dia 10 ao dia 15 de junho, chamada de prova de recuperação para todas as disciplinas, né? Depois a gente vai ter aí a divulgação do boletim no dia 26/6, ou seja, uma semana depois, para mostrar a todos aqueles alunos que conseguiram aí a aprovação, né? Quem aprovou, quem reprovou, quem vai precisar repetir a disciplina, quem passou com louvor, quem passou se arrastando. É aqui no dia 26 de junho que vocês vão ter acesso a essa informação, certo? Vamos ver se tem alguma dúvida aqui sobre boletim. Ó, não tem nenhuma dúvida sobre calendário, tem uma dúvida aqui sobre a aula inaugural, onde pode assistir. Olha, a aula inaugural, ela ficou gravada, está disponível no nosso canal do YouTube, o Play no Estudo. O link tá lá no grupo dos calouros de cada polo, tá? Se vocês não tiverem acesso ainda, eu posso estar repetindo o envio do link mais tarde. Eu vou enviar o link do encontro de hoje, né? Quando eu terminar a gravação. E aí você já faz a inscrição lá no canal para poder ter acesso aos demais vídeos, tá? Mas quase todas as nossas reuniões, elas ficam gravadas. Somente quando realmente tem algum impedimento que a gente não consegue gravar. Vamos voltar para a apresentação, já que não tem nenhuma dúvida sobre calendário, tá? Então, só para a gente recapitular,
Acesse o calendário, acesse o portal Colaborar, vai em informações adicionais, do lado direito da tela, clica em cima do nome calendário acadêmico para fazer o download daquele PDF que a gente acabou de ver, tá? Lá vocês viram que fica as datas de todas as provas. Então não tem muito o que se desesperar em relação às datas, né? Tem bastante informação da data. Se você abre a disciplina, tem todas as datas. Se você baixa o calendário acadêmico, tem todas as datas de prova, né? Já disponível. Então, muito importante fazer o download do calendário, ler o calendário, se atentar às datas, né? Mensalmente, ver o que é que vocês têm para aquele mês para realizar, para vocês não precisarem, né, correr contra o tempo em cima da hora, porque acabou esquecendo, não conseguiu conciliar as datas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação virtual, né? Eu acredito que quem já teve acesso ao portal já entrou, já olhou que dentro de cada disciplina vocês vão ter uma avaliação virtual e uma avaliação virtual substitutiva, tá? Para cada uma delas são duas tarefas. Então tem a avaliação virtual 1 e 2 e tem a avaliação virtual substitutiva 1 e 2. E eu vou explicar qual é a diferença de cada uma delas para vocês. As avaliações virtuais, elas possuem uma pontuação, certo? Cada avaliação virtual, ela vale até 2.000 pontos para o aluno. Esses pontos são somados de acordo com as questões que vocês acertam. Então, cada avaliação virtual tem 5 questões. A V1 tem 5 questões e a V2 tem 5 questões. Cada uma delas vale 2.000 pontos, certo? E a pontuação é conquistada pelo acerto dessas questões que vocês realizam. Essa atividade eu costumo chamar ela de pré-prova, certo? Isso é uma herança do meu tempo de Unopar, né? Quando eu era aluno. Era assim que a gente chamava os colegas de turma, a gente chamava de pré-prova. Porque ela traz, na verdade, um resumo das questões que podem cair na prova, né? Então ela é como se fosse um reforço da prova. É aquela revisão que a gente faz do conteúdo antes de realizar a prova da disciplina. Então, geralmente, a avaliação virtual ela fica disponível pelo período que antecede a prova ou encerra junto com a prova realização, certo? Engajamento, né? Além desses 2.000 pontos que você ganha por fazer e acertar as questões, você ganha uma pontuação só de você responder as atividades. Então, respondeu a avaliação virtual, vocês ganham até 600 pontos extras no engajamento por acessar a atividade. Essa pontuação é aquela pontuação que a gente já falou anteriormente sobre engajamento. O engajamento é o quê? Eu gosto de dizer que é a moeda de troca da faculdade. Então, você assiste a aula, a faculdade lhe dá 20 pontos. Você faz a avaliação virtual, a faculdade lhe dá 300 pontos. Então, tudo que você faz que gera pontos para você de engajamento. Teleaula gera ponto, conteúdo web gera ponto, engajamento nas avaliações virtuais gera um ponto extra, tá? Essa pontuação ela é muito importante ao final para que vocês tenham aí um bom desempenho na disciplina. Então, acessou a avaliação virtual, mesmo que vocês errem todas as 5 questões nas 3 tentativas que vocês têm para responder cada atividade, mesmo assim vocês ainda ganham até 600 pontos só por responder, tá? Então, é muito importante realizar. O importante é não perder. Matheus, mas eu perdi a avaliação virtual. Eu tentei me atentar à data, mas não consegui, tive um imprevisto, perdi. E agora, o que é que eu faço? A faculdade, ela disponibiliza gratuitamente para o aluno uma segunda oportunidade para realizar a avaliação virtual, certo? Essa segunda oportunidade é conhecida como avaliação virtual substitutiva. Lá no sistema de vocês, ela vai aparecer assim, ó. AV, tracinho, abreviação do nome substitutivo, né? Subst. 1 ou 2. Vai estar aparecendo lá para vocês dentro da disciplina. A avaliação substitutiva, tanto a 1 como a 2, elas possuem a mesma pontuação das AVs regulares, aquelas que a gente viu agorinha. Só que
o ponto principal é que prevalece a maior nota na realização. E aí eu trouxe um exemplo para vocês. Como assim, Matheus? O exemplo. O aluno fez 500 pontos na avaliação virtual 1 e fez 200 pontos na avaliação virtual 2. Mas ele ficou com a pontuação baixa e quis fazer a avaliação substitutiva 1 para substituir essa nota aqui dos 500 pontos que ficou baixo, né? Ele poderia ter conquistado até 2.000 e ele fez somente 500 pontos. Então, ele quis o quê? Refazer a avaliação virtual 1. Então, ele faz a avaliação virtual 1 substituindo a nota pela avaliação virtual substitutiva 1. Eu só pausar um pouquinho, pessoal, porque tem alguém com o microfone ligado. Prontinho. Para poder voltar à nossa apresentação. Então, a avaliação virtual substitutiva, ela é uma segunda oportunidade. Então, se você tirou uma nota baixa na primeira avaliação, ou se você perdeu a avaliação virtual 1, você pode fazer a avaliação virtual substitutiva 1 e fazer um desempenho melhor. Se você tiver um desempenho melhor, a nota é substituída. Se você tiver um desempenho mais baixo, ou seja, se você fez 500 na avaliação virtual e na substitutiva você fez 200, então o sistema automaticamente vai reconhecer a maior pontuação, certo? Então não se preocupem em fazer a substitutiva se vocês perderam ou se vocês querem melhorar a nota, tá? Ela é de fato uma oportunidade para o aluno conquistar um desempenho melhor, tentar melhorar um desempenho que foi mais baixo tanto na AV1 como na AV2. É para isso que existe a substitutiva. Então, o aluno que tirou 500 na AV1, ele pode fazer a AV1 substitutiva, que tem outra data, e se ele tiver um desempenho maior, vai prevalecer a nota maior. Se ele tiver um desempenho menor, a nota menor é desconsiderada e vai continuar valendo a nota da primeira atividade, certo? Isso é um benefício do aluno, tá? Isso é um grande benefício, porque isso significa o quê? Que é o reforço do nosso método de avaliação continuada. A gente não resume o conhecimento do aluno a apenas uma atividade. O modelo de estudo da faculdade é um modelo que recompensa o aluno pelo seu desempenho. Então, se você teve um desempenho baixo na avaliação virtual 1, você pode fazer a substitutiva, que é gratuita, e vai liberar em outra data para você tentar melhorar a sua pontuação, certo? A mesma coisa acontece com a prova, né? Que se você perder, você tem a segunda chamada de prova para fazer. A única diferença é que a segunda chamada, né, pela importância que tem a prova da gente digital, ela é uma atividade que tem taxa, mas a avaliação substitutiva, ela não tem taxa, ela é gratuita e pode e deve ser usada pelo aluno, tá bom? E aí eu trouxe para vocês as datas, pessoal, das próximas avaliações virtuais de todas as disciplinas, tanto as paralelas como as disciplinas regulares, tá? Então, a avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2 inicia na primeira disciplina agora, né? Do dia 5 de fevereiro, início do semestre, até o dia 4 de março, a avaliação virtual 1 da disciplina de agora, que vocês estão disponíveis, vai estar liberada para realização, certo? E a avaliação virtual 2 vai estar liberada até o dia 11, ou seja, uma semana depois. Então, do virtual 1 encerra dia 4, a avaliação virtual 2 encerra dia 11 de março, certo? Isso referente à primeira disciplina. Na segunda disciplina, vai iniciar no dia 26 de fevereiro, ambas, e a avaliação virtual 1 da segunda disciplina encerra dia 1º de abril, e a avaliação virtual 2 da segunda disciplina encerra dia 8 de abril. Na terceira disciplina, dia 18 de março, libera, tanto a 1 como a 2, e vence na terceira disciplina a avaliação virtual 1 no dia 29 do 4 de abril, e a avaliação virtual 2 vai vencer no dia 6 de maio, certo? Depois a gente vai ter a paralela online, né? Que vai liberar aí no mês de abril, no dia 8, e vai encerrar dia 27 de maio, a avaliação 1, e dia 3 de junho, a avaliação 2.
Por fim, a gente tem o último, né, a última sequência de avaliações virtuais, que são das quartas disciplinas, a última disciplina do semestre, e a gente tem liberação do dia 5 de fevereiro, que já está disponível para vocês fazerem, até o dia 27 de maio, avaliação 2, e a avaliação 1 do dia 20 do 5. Ficou duplicado. Peço desculpa, pessoal, era para ter a da substitutiva aqui, mas eu acho que não salvou. Não salvou. Deixa eu voltar lá na apresentação. Então, recapitulando, avaliação virtual é uma atividade composta por 5 questões, possuem 2, avaliação virtual 1 e avaliação virtual 2. Se o aluno perde a avaliação virtual, ele tem as substitutivas, que não são pagas, são gratuitas, disponibilizadas para o aluno e que prevalece a nota maior em caso de tirar uma pontuação menor. Então, avaliação virtual 1 e 2 sempre vai ter substitutiva 1 e 2 para o aluno ter uma segunda oportunidade, tá? Agora a gente vai para o nosso momento de dúvidas, que eu acho que é o momento que vocês estão mais ansiando, né? Temos 60 alunos aqui hoje no nosso encontro. Acho que essa é a nossa maior... acho que o nosso maior encontro até hoje com os calouros. Estou muito feliz da gente ter aqui tantas pessoas hoje, tá? Sejam todos bem-vindos. Ó, a Isabelle falou que é a primeira aula dela está sendo hoje. Seja bem-vinda. Vamos para a parte das dúvidas agora, tá? Vamos recapitular para quem não participou ainda. No momento das dúvidas, a gente faz o seguinte. Quem quer falar a dúvida, levanta a mãozinha aí no equipamento de vocês, certo? Levanta a mãozinha para ficar na fila. Quem tiver vergonha de falar, não se preocupe, pode ir no nosso chat e digitar a sua dúvida, tá? Eu tô com a dúvida da atividade, eu tô com a dúvida de como acessar, eu tô com a dúvida de como é que faz o estágio, eu não tô entendendo como é que eu acesso a prova, como é que vai ser. Coloca aí a dúvida de vocês, seja lá sobre o que for, coloca a dúvida no chat ou já pode ir levantando a mãozinha para a gente começar aqui a fazer os esclarecimentos, tá? Ó, tem algumas dúvidas no chat que eu já vou lendo aqui, tá? A Carla Dantas falou: a ordem das disciplinas é como está na plataforma? Geralmente sim, Carla, mas eu sempre indico o aluno verificar pelas datas, tá? Sigam as datas de vencimento. Se vocês virem que tem uma notificaçãozinha lá em azul na frente da disciplina, abra a disciplina e veja de que se trata aquela notificação, se é uma aula, se é uma atividade que já liberou, para que vocês fiquem atentos, tá? Então, minha dica é sempre verificar aquelas notificações informativas. Na frente de cada disciplina, vocês vão notar que sempre vai ter uma bolinha azul com uma numeração. Essa bolinha azul significa que nessa semana que a gente está tendo agora, vocês estão com liberação de alguma coisa. Então, vocês clicam na disciplina sempre que tiver essa bolinha para ficar atento, né? Ficar ligado aí no que é que está sendo disponibilizado, o que é que vai vencer, se está liberando ou não. Mas geralmente a ordem é aquela mesmo que está no portal de vocês, tá bom? Mas é muito importante ter atençãozinha nas datas, porque às vezes até a máquina, né, se é pelo celular, se é pelo computador, interfere como é que a página vai aparecer para vocês. Então, eu sempre gosto de indicar mais a direção de olhar pelos vencimentos, tá bom? Não só pela ordem. A Rosana Ora falou. Deixa eu baixar aqui. Essas provas são presenciais no polo ou online? Então, as provas de vocês, né, lá no portal de vocês, elas vão mostrar que é prova presencial. Mas não se preocupem, isso é somente uma nomenclatura. É somente o nome que é dessa forma, porque, como eu expliquei anteriormente, as provas antes da pandemia, elas eram realizadas presencialmente, tá? Mas elas não são mais realizadas presencialmente. As provas elas são digitais e são realizadas dentro do colaborar de vocês, tá?
Cada prova tem o prazo de 3 horas para o aluno concluir a partir do momento que o aluno inicia. Vocês vão ter acesso às provas lá a partir do dia 4, né, de março, na primeira disciplina, lá no agendamento de prova presencial. Quando vocês clicam nesse local de agendamento, lá mais próximo do dia 4, já vai estar aparecendo a provas e as instruções para vocês acessarem, tá? Uma semana antes ou até mesmo na semana de prova, a gente vai fazer um encontro só sobre prova, como acessar, tipos de erro, para vocês ficarem bem atentos em como realizar a prova, quais são as regras e quais são, né, as dicas que eu tenho para dar para vocês em relação a isso. Uma pessoa que está com o acesso de grupo de estudos, engenharia de software. Esse aí parece que estuda também na UFESA, viu? Perguntou, Matheus, é 1.000 de cada, não? Depende, tá? Tem algumas disciplinas bem específicas que é 1.000. E para alunos veteranos também é 1.000, tá? Se você é um aluno veterano ou um aluno que fez aproveitamento, você desconsidera os 2.000 pontos, tá? Porque esse encontro ele é para calouros. Então, como é para calouros, eu trago sempre os informativos específicos sobre calouros, tá? Então, para o aluno de nível 1, que são os calouros, a avaliação virtual, cada uma vale 2.000 pontos e no total o aluno pode somar até 4.000 pontos de avaliação virtual. Quando o aluno vai para o segundo semestre, né, vira veterano, aí a pontuação baixa, vai para 1.500 pontos em cada avaliação virtual, tá? Para algumas disciplinas em específico, como algumas disciplinas de prática pedagógica, disciplinas de paralela online, a pontuação ela pode mudar de acordo com a disciplina, tá? Mas o regular, as 4 disciplinas regulares, né? A pontuação é essa mesma, são 2.000 pontos para cada avaliação virtual, tá bom? A Eliane Felipe perguntou, é necessário atingir os 12.000 para ter a média? Não, Eliane, a média, na verdade, é 6.000 pontos, tá? Ou seja, são 6 na média. Se você atinge 12, qualquer pontuação acima de 10.000 pontos, a média vai ficar 10, tá? Então, se o aluno fez 9.600 pontos, a média dele vai ser 9,6, certo? Basicamente é essa a leitura. Se o aluno fez 12.000 pontos, a média dele vai ser 10. Se o aluno fez 10.000 pontos, a média dele vai ser 10, certo? Se fez 7.000 pontos, a média dele vai ser 7. Então, basicamente, é essa o peso. Para você aprovar na disciplina e ficar na média, você precisa de, no mínimo, 6.000 pontos na pontuação total e efetuar o mínimo da prova, que é de 1.500 pontos, né? Aquelas regrinhas que a gente falou sobre a aprovação. O aluno tem que ter 3 crivos, né? São 3 pilares que vocês têm que cumprir. Pilar de prova, tem que fazer e tem que somar mais de 1.500 pontos na prova. Ao total, vocês têm que somar pelo menos 6.000 pontos, fazendo todas as atividades, e pelo menos 50% nas disciplinas que tem produção textual, né? Nem todos os alunos calouros vão ter produção textual, mas alguns terão. A Elisandra Silva falou, onde podemos ver as questões que acertamos nas avaliações virtuais? As questões das avaliações virtuais, geralmente, você consegue ver voltando na atividade, tá? Se não tiver disponível lá as respostas, vocês podem até mandar depois uma mensagem para o tutor online de vocês e perguntar se ele teria como passar, né, as informações, mas aparece quando você erra, tá? Por exemplo, são 5 questões. Você tem 3 tentativas. Se você respondeu e tem uma resposta errada, ele vai dizer, você tem respostas erradas. E ele vai dar mais 2 alternativas para você fazer de novo. Somente na terceira alternativa é que você envia de vez e aí vai com as respostas que tiverem, tá? E você soma a pontuação de acordo com as respostas. Se você acertou a questão, você vai ter a pontuação total, que é 2.000 pontos. Se você tirou menos de 2.000 pontos, aí você vai fazendo a porcentagem para ver quantas questões você errou, tá? Mas se eu não me engano,
você consegue sim acessar as respostas, né? Se respondeu certo ou não. A Eliane Felipe falou aqui, né? Que aparece, muito bem. Aparece quando erra, assim que finaliza, exatamente. Você tem 3 oportunidades para corrigir. Muito bem. É isso mesmo. A Maria Alice Alves falou: como faço para fazer a avaliação? Depende de qual avaliação. Se é a avaliação virtual, ela está dentro da disciplina, você consegue filtrar, né? Naqueles marcadores do lado direito, você consegue estar filtrando para fazer o acesso à avaliação. Ela já está disponível, você pode acessar o conteúdo e clicar lá na aba de responder para responder as 5 questões, tá? Tanto a AV1 como a AV2 já estão disponíveis. Se você fala da avaliação, querendo se referir à prova, Maria, a prova ela só vai iniciar lá para frente, no comecinho de março, tá? Aí, quando tiver disponível a semana de prova, é que vocês vão conseguir fazer o acesso. A Eliane Felipe perguntou, 12 mil não, 3 mil. 3 mil é só a pontuação de engajamento, tá? Engajamento é só essa pontuação que vocês ganham por acessar a atividade. Ela não reprova a pontuação de engajamento. Não tem um mínimo assim que vocês têm que pontuar. Mas ela faz total diferença na pontuação final, né? Porque 3 mil a menos faz bastante diferença, tá? Então, é importante fazer todas as atividades para ter o engajamento, mas o que vale é a soma final, que precisa ser 6 mil no mínimo para vocês terem acesso. O Judson perguntou, todas as aulas ficam salvas, certo? Judson, você está se referindo a esse nosso encontro ou você está se referindo às aulas lá do seu portal? Me responde aí essa pergunta. Judson, tá aí? Pode responder no chat, tá? Tá, eu vou responder aqui na intuição, tá? Se for as aulas do portal, elas ficam disponíveis durante toda a sua vida acadêmica, tá? Durante todo esse semestre, elas vão estar disponíveis para vocês acessarem. Vocês conseguem ver mais de uma vez, vocês conseguem voltar, vocês conseguem adiantar, se vocês quiserem acessar novamente, tá? As teleaulas, elas ficam disponíveis para sempre, praticamente, a partir do momento que ela disponibiliza, né? O aluno, mesmo quando ele termina o curso, ele ainda tem acesso às teleaulas, tá bom? Se você está se referindo a esse encontro, né, a essas aulas aqui, elas quase sempre ficam gravadas e transmitidas lá no nosso canal do YouTube, o Play no Estudo. Eu sempre gosto de dizer quase sempre, porque acontece, infelizmente, né, de ter algum pane aqui no meu sistema, no meu computador, que é um pouquinho velhinho, e às vezes eu não consigo salvar a live. Eu até gravo, mas infelizmente não consigo salvar, tá? Mas quase sempre a gente deixa salvo lá. Até agora, nesse semestre, a gente não teve nenhuma live que não foi gravada. Essa live ela está sendo gravada nesse exato momento. Assim que nós encerramos o encontro, eu já faço o upload lá no nosso canal no YouTube e compartilho o material que eu transmiti aqui e também o link do YouTube nos grupos de vocês, né? Do Polo Pau dos Ferros, Açu e Mossoró. Todos os 3 grupos eu coloco lá a informação com o link da aula gravada, tá bom? Para vocês poderem acessar depois se quiserem também. Rosandra Hora disse que estava com dúvida de como seria a prova, né? Eu acho que essa dúvida foi contemplada. Eu expliquei agora há pouco como é que funciona a prova, como é que vocês vão ter acesso. A prova, gente, ela é uma prova de múltipla escolha, certo? Ou seja, é uma prova de marcar, como a gente fala no ditado popular. É uma prova que vocês vão ter 16 questões para vocês responderem, e essas 16 questões vão somar no final a pontuação de vocês na prova, tá? O mínimo para tirar na prova é de 1.500. Quem tira abaixo de 1.500 faz automaticamente a prova de recuperação dentro da data que o sistema vai disponibilizar, tá? A prova, ela é digital,
realizada dentro do portal do aluno e vocês têm um prazo de 3 horas a partir do momento que vocês iniciam a prova, né? Então, Matheus, eu comecei a prova, caiu a energia e voltou 1 hora depois. Acesse a prova e termine a prova, porque ela tem 3 horas disponíveis. Agora, se você estava terminando a prova, já estava 2 horas e 50, faltou internet, voltou, já tinha passado das 3 horas, aí aquela prova ela vai encerrar e o polo não vai conseguir liberar, ninguém vai conseguir liberar depois que a prova passar as 3 horas, tá? Então, minha dica é, faça a prova quando vocês realmente puderem, né? Por quando vocês forem fazer, para não correr o risco de vocês terem imprevistos e não conseguirem concluir dentro das 3 horas, tá bom? Ó, o pessoal dizendo que é a primeira aula, que maravilha, sejam todos bem-vindos no nosso encontro. Ó, o Cléo Siqueira perguntou, essas avaliações virtuais só podem serem feitas depois que terminarem todos os módulos da disciplina? Não necessariamente. Eu trouxe na aula passada um esquemazinho que eu indico para vocês conciliarem o estudo. Como é? Assiste teleaula 1 e acessa conteúdo web 1. Depois, teleaula 2, conteúdo web 2 e faz a avaliação virtual 1. Depois vocês fazem o acesso à teleaula 1 e 2, a 3 e 4, conteúdo web 3 e 4 e fazem a avaliação virtual 2, certo? Então, esse é o esquemazinho que eu indico para o aluno, tá? Se o aluno quiser tem segurança de responder a avaliação virtual, mesmo que ele não tenha assistido os conteúdos direcionados, né? Tudo bem, o aluno pode fazer, tá? Mas corre o risco de não ter um bom desempenho por não ter conseguido ali, né? Conhecer o conteúdo da disciplina por inteiro, Cléo. Então, eu realmente indico fazer esse acesso, né? Eu vou até colocar de novo o material hoje lá no grupo da aula passada, porque eu vi que várias pessoas entraram, né, depois da nossa aula inaugural. Então, eu vou reforçar o material. Eu sempre indico o aluno fazer esse esquema de estudo. Assiste teleaula 1 e 2, faz o acesso ao conteúdo web 1 e 2, aí faz a avaliação virtual 1. Depois da seguinte, né? Faz acesso teleaula 3 e 4, conteúdo web 3 e 4, e aí faz a avaliação virtual 2 e fica pronto esperando a prova liberar para poder realizar, tá bom? Provas online. Giovana Camila perguntou se as provas eram online ou presenciais, né? A gente informou já que as provas são online, realizadas no portal. Quarta-feira será a primeira aula presencial. Não sei lhe informar porque eu não sei qual é o seu curso, mas tira essa dúvida com o Polo em relação ao dia da aula, tá bom? Presencial. Dependendo do seu curso, pode ser que seja quarta-feira, sim. O Marcos perguntou, as provas 100% EAD depende de qual curso você tem. Se você possui o curso semipresencial, sua prova pode ser presencial e online. Se você tiver um curso presencial, sua prova será presencial. Não procede essa informação. Deixa eu explicar para vocês. A única ocasião que a prova realiza presencial é para os cursos presenciais, tá? Todos os alunos EAD são os alunos 100% online e semipresenciais. O aluno semipresencial, mesmo que ele tenha aulas presenciais, né, semanalmente, ele é um aluno EAD, porque é o modelo de ensino à distância, tá? O ensino EAD é aquele ensino que tem aulas ou só online ou híbrido, que é online e presencial, que é o caso do semipresencial, tá? Então, o aluno do EAD, 100% online e semipresencial, realizam provas online, digitais, realizadas dentro do portal, tá? Somente os alunos dos cursos presenciais que realizam as provas presenciais, porque o curso é presencial. Então, tudo do curso vai ser presencial, tá bom? Em relação ao EAD, não. O modelo de aplicação de provas do EAD é o modelo digital. Então, as provas, até o presente momento, são realizadas de formas digitais, em concordância com o Ministério da Educação, tá bom?
Rosana perguntou, quantos pontos tem que atingir para a média? A média são 6.000 pontos, né? A gente precisa ter no mínimo 6.000 pontos e 1.500 pontos na prova para ter a aprovação na média, certo? Então, 1.500 pontos mínimos na prova, pelo menos, e no mínimo aí 6.000 pontos ao juntar tudo. Juntou prova, juntou avaliação virtual, juntou engajamento, juntou tudo, tem que dar pelo menos 6.000 pontos lá no painel de pontuação, tá? Ó, o Rodrigo Duarte trouxe uma pergunta muito boa. Durante as provas é necessário algum tipo de câmera ou áudio? Você fala no sentido de monitoramento da realização, né, Rodrigo? Não, a gente não faz esse tipo de monitoramento, tá? Então, o aluno, ele não tem nenhuma câmera, não precisa ligar câmera nem áudio durante as provas de vocês. Mas nós temos um sistema anti-fraude, né? Cola ou algo do tipo. Como é que funciona? Se você está realizando a prova e você abre uma guia para fazer uma pesquisa, a sua prova ela vai fechar automaticamente. Se você está fazendo a sua prova aqui no computador e chega uma mensagem do WhatsApp na notificação do seu computador, a sua prova vai fechar automaticamente. Qualquer coisa externa que apareça na sua tela durante a realização da prova vai fechar a sua prova e não vai deixar você permanecer naquela página, certo? Matheus, aconteceu isso, eu estava fazendo a prova, fechou, o que é que eu faço? É só abrir a prova de novo, como eu disse, e continuar a prova. Ela vai estar na questão que você parou, ela vai dar continuidade do tempo que você parou, normal. A única coisa que você tem que se atentar é o tempo da prova. Então, 3 horas corridas. Iniciou, 3 horas depois ela vai fechar, certo? Mesmo que ela feche porque abriu uma notificação, você abre e continua. Desde que esteja dentro das 3 horas, tá? Se tiver depois das 3 horas, ela vai fechar e aí não vai funcionar mais. Ó, a Rosana perguntou, terá estágios futuramente? Depende do seu curso. Se seu curso for uma licenciatura, provavelmente vai ter estágio sim, tá? Alguns cursos bacharelados também possuem estágio. Me diz qual é o seu curso, que eu consigo lhe orientar melhor se tem estágio ou não, tá bom? Deixa eu ver se ela falou aqui em um momento. Ó, o curso é pedagogia. Gente, eu não sei dizer sobre os dias dos encontros semipresenciais. Eu não sei se pedagogia semipresencial primeiro semestre está na quarta, mas se tiver alguém do Polo Mossoró aí disponível, por gentileza, tira essa dúvida da colega. Se o seu curso é pedagogia, tem estágio, tá? Tem estágio sim, são 4 estágios o curso de pedagogia. Vamos voltar lá. Aqui tem estágio. A Isabelle se perguntou, as matérias estão disponíveis no site? As matérias ficam disponíveis dentro do portal do aluno e do Colaborar Ava, que são as plataformas de vocês, né? Uma é interligada na outra. Então, o aluno que ainda não fez acesso, acessa o portal do aluno, cria seu login e senha, né? Depois clica em estudar para abrir o Colaborar Ava e acessar as disciplinas. O Elias Gonçalves perguntou, qual a diferença entre curso e trilha de carreira? Pois na trilha de carreira tem muitas opções. Boa pergunta, Elias, muito boa sua pergunta. O curso é a faculdade que você está fazendo, né? É o ensino superior que você está fazendo. Então, em curso sempre vai estar o curso que você se inscreveu para realizar. Na trilha de carreira tem cursos extras, são como extensões, né? Cursinhos pequenos, né, pequenos cursos, workshops, que você pode estar realizando para contabilizar como pontuação de atividade complementar, tá? Todos os cursos, independente do curso e da área, possuem atividades complementares obrigatórias, que a gente chama na sigla de ACO. Essa ACO, todo mundo tem que fazer. Todo mundo que está aqui vai ter que fazer atividade complementar, tá? Como é que eu faço essa atividade complementar e como é que eu sei quantas horas eu tenho que fazer de atividade complementar? Lá no portal do aluno de vocês, quando vocês clicam em meu curso, vai ter lá a opção atividades complementares.
vocês clicam e vai aparecer uma bolinha com quantas horas você tem para enviar, certo? Então, essas atividades complementares vocês fazem nesse trilha de carreira que o colega falou, né? Clicando no trilha de carreira, vocês vão ter várias opções de cursos extras que vocês podem fazer. Tem curso de 40 horas, curso de 20 horas, curso de inglês, curso de espanhol, curso de escrita, curso de semântica, de saúde sanitária, de desenvolvimento de software. Tem vários cursos disponíveis que vocês podem fazer como cursos extensionistas, certo? Cursos extras que vocês podem realizar e, inclusive, alguns dos cursos podem até entrar para o currículo de vocês, tá? Então, é algo gratuito, um benefício da faculdade para vocês, que vocês podem acessar sempre que vocês desejarem fazer algum curso, não tem mínimo, vocês podem fazer quantos vocês quiserem, tá? Todos os cursos que vocês quiserem fazer lá do Trilha de Carreira, vocês podem fazer, não é cobrado nada para vocês, eles emitem certificado com CNPJ da instituição, tudo direitinho lá, conteúdo e tudo mais, e vocês podem mandar esses certificados para as secretarias dos polos para abater aí o horário de carga complementar obrigatória que vocês têm que ter, certo? Tem algumas pessoas com a mão levantada, eu vou já seguir para a mãozinha levantada, vou só continuar lendo um pouquinho, porque ainda tem algumas perguntas para a gente responder aqui no chat. A Cléo Siqueira perguntou: tem avaliações liberadas, mas os módulos são liberados semanalmente? Isso. As avaliações virtuais, elas são liberadas já no momento que a disciplina fica disponível. Então, dia 5, a disciplina 1 ficou disponível, a avaliação virtual também ficou disponível. Por quê? Vocês podem ler as perguntas antes de responder e estudar e depois responder as perguntas, certo? Por isso que elas liberam junto com o início da disciplina. O aluno perguntou: o meu curso é ADS? É 1000 de 1000. Isso é o que aparece na prova após ser realizada. Desculpa, eu não consegui entender a pergunta. Se você desejar, depois liga o microfone. Você pode até ficar comigo até o final, se quiser me explicar melhor a sua dúvida, tá? Eu não consegui entender qual seria essa prova, se seria a avaliação virtual ou a prova. A Maria Alice perguntou: como eu faço as avaliações virtuais substitutivas? Tem como fazer a atividade novamente se a nota for baixa? Tem como fazer novamente lá na data que a substitutiva vai ficar disponível, lá no meio de maio. No mês de maio é que vai estar disponível. Finalzinho do meio para o final de maio é que vai disponibilizar as avaliações virtuais substitutivas. Até lá não tem como fazer, só revisa o material e quando for liberado é que o aluno vai ter acesso, tá? A gente também faz um encontro para falar sobre as substitutivas na semana que libera. Ó, a colega falou, para os alunos aqui de Mossoró, vamos fazer um grupo de WhatsApp. Aí mandou aqui o número da colega e falou uma pergunta. Assim que libera o conteúdo, já libera as atividades? Sim, assim que libera a disciplina, né? Todas as atividades já vão ficando disponíveis. A única diferença é que as aulas elas liberam semanalmente. Então, tem alguns conteúdos que liberam semanalmente. Mas a avaliação virtual, por exemplo, já está disponível para responder desde o dia 5 de fevereiro, que foi o dia que iniciou a disciplina 1, tá? Ah, uma mosca aqui. A Eliane Felipe perguntou: no caso, na avaliação virtual, vai ter lá quando acerta 100%? Sim, quando acerta 100%. Acho que você botou 200 aqui sem querer. Quando acerta 100% é porque você acertou todas as perguntas. A Raquel Sara falou: mas o EAD é presencial ou virtual? Ó, o EAD é o ensino à distância, tá? Engloba as duas modalidades: 100% online, que é só virtual, e semipresencial. Então, o EAD são duas modalidades: modalidade 100% online e modalidade semipresencial. Esses dois são ensino à distância, tá? O presencial é aqueles cursos que realmente é presencial, que o aluno está lá todo dia na faculdade para assistir aula, tá? Prova EAD é virtual.
realizada digital. Não, o colega Judson respondeu. A Eliane Felipe falou que estava perdida, que tinha tido aula presencial e ela não sabia se esse encontro com a gente aqui gera nota. Em relação às datas para quem é do semipresencial, eu indico vocês verificarem com a Secretaria dos Polos o dia certinho das aulas de vocês, tá? Porque vocês não recebem nenhum informativo sobre o encontro presencial assim. Você questiona lá no polo qual é a data e o dia, né, e o horário, e aí toda semana naquele dia e horário você vai ter o seu encontro presencial para quem é semipresencial, tá? Esse encontro da gente aqui, ele não gera nota, ele é um encontro extra que a faculdade dá para vocês de benefício, o polo de vocês, né? Não faz parte dos produtos ofertados, isso aqui realmente é um extra que a faculdade Polo Mossoró-Açu e Pau dos Ferros faz, né? O diretor ele tem essa prática de fazer essa aula por fora, como a gente fala aqui no ditado popular, para vocês terem um reforço, quem é do 100% online e quem é do semipresencial principalmente, tá? Que tem mais dúvidas. O pessoal que é do 100% online, eles não tem nenhum encontro presencial. Então, esse momento é para justamente tirar essas dúvidas para quem não tem tanta presencialidade lá no polo. Não gera nenhuma pontuação e também não é obrigatório participar. O aluno ele participa sempre que achar necessário, que tiver dúvidas, tá? Mas é muito importante participar porque é um benefício a mais, né? Para vocês poderem utilizar, tirar as dúvidas de vocês sobre sistema, sobre pontuação, tal como a gente está fazendo aqui nesse momento. O Elton Daniel falou: vi que tem algumas aulas que estão com data para o mês 6 de 2024. Já podemos acessar elas ou é melhor esperar? O Elton, depende. Se você conseguir conciliar diferentes conteúdos na sua mente, né? E a aula já estiver disponível, você pode acessar. Qualquer conteúdo que já estiver disponível para vocês, vocês podem acessar tranquilamente, tá? Eu indico fazer parte a parte. Por quê? É melhor você ir disciplina por disciplina, porque você consegue estudar melhor, você consegue aprender melhor, você consegue ter um desempenho melhor nas atividades, né? Mas nada impede você de ficar até o final e já adiantar o que tem no final se estiver disponível, isso aí não tem nenhum problema. Você pode fazer se estiver disponível, só que eu indico fazer ponto a ponto para não confundir as informações na cabeça do aluno, né? Pessoal falando de aula presencial. A Rosandra perguntou: queria saber quem trabalha pode fazer a prova em outro horário ou tem horário marcado? Não tem horário marcado, Rosandra. A prova ela fica disponível por uma semana. Então, ela sempre libera na segunda-feira, à meia-noite, e ela encerra sempre no sábado, às 23 horas e 59 minutos, certo? Então, ela fica disponível durante toda uma semana para você realizar. Qualquer momento, de manhã, de madrugada, de tarde, em qualquer lugar que você tenha acesso à plataforma e à internet, você pode realizar a sua prova durante essa semana, tá? A única hora que você tem que seguir é aquelas 3 horas que tem depois que você inicia a prova. Então, a qualquer momento, em uma semana de prova, você pode acessar. Só que depois que você abrir a prova, você tem que responder ela no prazo de 3 horas, tá? A Joyce perguntou: boa noite, Matheus, tudo bom? Tenho 2 perguntas. O tutor da disciplina fica disponível todos os dias da semana? Depende. Se for o tutor da disciplina presencial, ele atende de acordo com o horário dele de atendimento mesmo da disciplina, tá? Se for o tutor à distância, o tutor mesmo da disciplina que fica dentro do portal, né? Ele atende de segunda a sexta e de segunda a sábado, na verdade, e vocês têm um prazo de 72 horas para ter devolutiva, tá? Então, por exemplo, mandei uma mensagem para o meu tutor à distância do portal na segunda-feira. Então, significa que ele tem até a quarta-feira, no mesmo horário que você mandou a mensagem,
para dar a sua devolutiva, tá? A outra dúvida da Joyce foi: se eu não conseguir acompanhar as aulas, atividades da semana, fico atrasada no semestre? Por acaso, se eu perder a data de entrega, como fica a situação? São muitos dependes que eu tenho para te dar nessa situação, tá? Porque cada atividade ela tem uma organização, ela tem um funcionamento e uma forma de ser cobrada ao aluno, tá? Então, se você perder uma aula e não conseguir assistir a aula, isso só vai lhe prejudicar no conteúdo da disciplina. Mas você vai conseguir fazer a avaliação virtual, vai conseguir fazer a prova normalmente e não vai lhe atrasar na disciplina, só vai lhe atrasar no conteúdo, porque você não vai ter aquele conhecimento, tá? Mas se você perder alguma entrega ou atividade, aí pode lhe prejudicar, porque dependendo da atividade, você não vai ter uma segunda chance. Exemplo, se você perder a prova da disciplina, você vai ter que pagar a segunda chamada para realizar de novo. Mas se você perder a avaliação virtual 1, você vai ter de graça a avaliação virtual 2, a avaliação virtual 1 substitutiva para realizar lá no mês de maio, tá? Se é uma disciplina de produção textual e você não enviou na data de entrega, você vai poder enviar a produção textual na data de recuperação. Então, o que é que eu estou querendo explicar? Que cada atividade tem uma forma de ser medida, né? Tem uma métrica, assim como cada tipo de disciplina. Então, se é uma disciplina que tem prova, então você sabe que se perder a prova, você vai ter que fazer a segunda chamada. E a segunda chamada ela é paga. Se é uma disciplina que tem produção textual, se você não enviar na data, você vai ter que enviar na recuperação. E só vai ter essa chance para enviar, tá bom? Então, depende um pouquinho de qual é o tipo da disciplina. Mas as aulas você pode até atrasar sem se prejudicar tanto. Eu não indico porque você atrasa o conteúdo, né? Mas que você pode, e isso aí não vai impedir que você faça outras atividades, entende? O Marcos perguntou: os conteúdos webs e as teleaulas são para preparar para as AV1 e AV2? Isso mesmo, Marcos, é exatamente isso. Conteúdo web e teleaula são para preparação da avaliação virtual. E a avaliação virtual são a preparação da prova, tá? Claro que o conteúdo, ele é geral, preparatório para a prova, né? Ele prepara você para realizar a avaliação. Mas eu indico sempre fazer esse acesso. Conteúdo web, teleaula, para fazer a avaliação virtual e, por último, faz a prova, porque assim você consegue, né, fazer uma leitura geral do conteúdo da disciplina antes de fazer a avaliação final. O pessoal dando tchau, precisava sair. A Elisandra falou: boas dicas, Matheus, assim realmente fica melhor de responder as avaliações. Exatamente, porque se você organiza um cronograma de como seguir, não vai ficar muita coisa, né? A gente sabe que são 4 teleaulas e são 4 conteúdos web para cada disciplina. Então, se eu separo eles no meio, eu vou ficar com um proporcional. Então, primeiro eu faço conteúdo web 1, conteúdo web 2, teleaula 1, teleaula 2 e faço a avaliação virtual 1. Dessa forma, eu vou conseguir toda essa primeira parte, né, a primeira metade da disciplina, eu vou ter um aproveitamento total, né? Eu vou conseguir fazer a avaliação virtual 1 muito melhor, vou ter um desempenho muito melhor. Ó, eu vou dar uma pequena pausa aqui na pergunta de Eliane, que são 5 questões. A prova, a avaliação virtual são 5 questões, tá, Eliane? A prova são 16 questões no primeiro semestre. Eu vou parar um pouquinho e eu vou ver se tem alguém com a mão levantada. Não tem ninguém com a mão levantada. Então, vou voltar aqui para o nosso chat, que ainda tem várias perguntas para responder. A Stephanie Tamires perguntou: como funcionam os estágios? Então, os estágios para os cursos de licenciatura, né, pedagogia, matemática, história, geografia, são estágios realizados presencialmente nas escolas. Para quem não é de licenciatura, né, realiza nas empresas ou clínicas, se for da saúde. E os estágios, eles também possuem uma forma diferente para cada tipo, tá? Se for estágio de licenciatura, o aluno segue as orientações que estão no manual,
vai procurar a escola, passar os dados para a faculdade cadastrar, depois que a faculdade cadastra, né, faz a associação do aluno ao estágio. Então, são várias etapas do estágio e no final o aluno envia um relatório final sobre todo esse período de estágio, tá? Futuramente a gente vai falar pausadamente só sobre esses pontos. Eu vou trazer encontros para vocês que a gente vai falar só sobre estágio. A gente vai falar só sobre atividade de produção textual. A gente vai falar só sobre substitutiva, tá? Só sobre prova. Futuramente eu sempre trago separado. O pessoal falando da data da aula. ADM, a Rose de Lima perguntou. ADM, né, que é a administração, 100% online. Tem estágio? Não, não tem estágio, tá? Administração é um curso que não tem estágio. O curso de contábeis, ciências contábeis, tem estágio lá no último semestre, que é o 8º. Mas o ADM não tem estágio. A Stephanie Tamires perguntou. Curso Serviço Social. Olha aí, ela trouxe o curso. Como funcionam os estágios? Então, serviço social, de acordo com cada estágio, né, com cada campo, o aluno vai procurar o local de estágio, passar os dados lá para a faculdade, e a faculdade vai fazer o cadastro de uma supervisora acadêmica, que é uma funcionária do polo, que vai auxiliar o estágio do aluno, e de uma supervisora de campo, que é a assistente social do local que você vai fazer o estágio, que vai lhe orientar. Depois de fazer toda essa parte burocrática de cadastro, né? Aí o polo faz a associação do aluno ao estágio para você preencher a sua carga horária e poder realizar o estágio lá no local, no CRAS, né? Ou no hospital, enfim, qual seja o lugar que você vai realizar, na UPA. Ao final, também é enviado os documentos de comprovação que você realizou o estágio, né? Que são os documentos pedagógicos e jurídicos, e também é enviado o relatório final, que é o documento que você produz, que você escreve, relatando, né, as atividades que você desempenhou durante o seu estágio. O Rodrigo Duarte perguntou: as atividades complementares só são contabilizadas se forem do portal? Se não, como faço para adicionar algum curso externo? Perfeito, Rodrigo. Você pode enviar como atividade complementar qualquer curso que você tenha feito e que tenha CNPJ registrado, né, lá no certificado, tá? Então, eu participei de um congresso em outra faculdade ou no meu trabalho. Se gerou o certificado, tem CNPJ, tá direitinho registrado, você pode enviar para a secretaria do seu polo e pedir para ser contabilizado como atividade complementar, tá? Então, pode ser qualquer certificado que você tenha de participação em cursos, extras, palestras, cursinho de idioma, participação em eventos, congressos. Então, todos esses tipos de certificado de vida acadêmica extracurricular, né, fora da faculdade, você pode também estar enviando como atividade complementar, tá? Para isso, você só precisa mandar o certificado junto com o seu CPF na secretaria do seu polo e solicitar que seja cadastrado como hora complementar. Foi feita a pergunta aqui. O acesso só com envio de todos os documentos. Infelizmente, não estou com o histórico em mãos. Daí, como faço? Eu acho que a pergunta era se o acesso só é com os documentos, né? É importante enviar pelo menos o que você já tem, tá? Se você não tem tudo ainda, envie algum outro documento no lugar do histórico para tentar liberar o seu acesso enquanto você não consegue, tá? Mas o indicado é que você procure pelo menos uma declaração de conclusão para você enviar junto no lugar do histórico, enquanto você não pega essa documentação, tá bom? Mas é importante a gente reforçar que o envio é obrigatório, então você precisa ir atrás dessa documentação, tá bom? Por enquanto, tenta enviar ou a declaração de conclusão, né, o certificado de conclusão, ou algum outro documento que você puder no lugar do histórico, para que você tenha acesso à plataforma, tá? Mas o indicado é você, o quanto antes, poder estar enviando o seu histórico, para você não ter nenhum problema na sua matrícula, tá bom?
A Elisandra perguntou: radiologia tem estágio? Sim, o curso de radiologia tem estágio. Salvo engano, são 3 estágios no curso de radiologia, tá? Os 2 primeiros em clínica e o último, se eu não me engano, em hospital, mas eu estou aqui com a minha memória falhando, são mais de 270 cursos na cabeça, mas se eu não me engano é isso. Tem estágio que são clínica e estágio que são em hospital, tá? E aí, por exemplo, no caso de radiologia, já é um tipo de estágio diferente, né? Lembra que eu falei que depende do estágio, depende do curso. O estágio de radiologia, por exemplo, não é o aluno que procura o lugar que vai estagiar, como os alunos de licenciatura. No estágio de radiologia, como é um curso da saúde, diferente de também serviço social. Serviço social é um curso da saúde, mas é o aluno que procura o CRAS ou o hospital para fazer o cadastro. Já em radiologia é um curso da saúde, mas que o polo é quem faz o convênio com a empresa, porque é um curso que tem o uso de dosimetria, né? Que são equipamentos que medem radiação, então tem um nível de radiação envolvido que precisa de uma formalização diferente, tá? Então, o curso de radiologia tem sim estágio, e são estágios aí em que o polo é quem procura esse campo de estágio para o aluno. A Arielle falou que acabou de chegar. Seja bem-vinda. A Elisandra perguntou como são realizados, né? É basicamente isso, Elisandra. Quando o aluno vai ter o estágio, o polo ele já se prepara antes para os cursos de radiologia, para procurar esse campo de estágio, faz contrato, e aí o aluno praticamente ele só entra em campo quando vai realizar o estágio mesmo, né? Toda a outra parte, a parte burocrática, é o próprio polo quem vai atrás para o aluno, porque o curso de radiologia tem essa particularidade com a radiação, né? O conselho de ética e tudo mais, que é um pouco mais complexo, assim como o curso de fisioterapia, enfermagem, direito, são cursos um pouco mais complexos. Os cursos da licenciatura e a maioria dos bacharelados, né, são mais simples, digamos assim, para o aluno desenvolver, porque exige menos burocracia, tá? A Claudiana perguntou: faço faculdade presencial na UERN. Posso aproveitar alguma disciplina feita no meu curso EAD? Pode sim, Claudiana, desde que sejam compatíveis, né? Você pode pegar o seu histórico da UERN e aí você vai até o seu polo, pode ser pelo WhatsApp, manda o seu histórico e informa para o polo que você quer solicitar aproveitamento de disciplinas, certo? O aproveitamento de disciplinas, ele tem um valor a ser pago, uma taxa, para que as disciplinas sejam analisadas pelo setor central acadêmico, tá? O setor central, após o aluno pagar a taxa, o polo faz o cadastro das disciplinas, junto com o envio do histórico, e o setor central faz a análise da compatibilidade dessas disciplinas. O que for compatível vai ser aproveitado e aquilo que não for compatível vai ficar para o aluno cursar, tá? A Arielle perguntou: o que ocorre caso a pessoa reprove em uma matéria? E quais são as dicas para não reprovar? Existe inclusão para pessoas com autismo e neurodivergente nos estudos da faculdade? Olha, em relação a... Eu vou começar pelo fim, tá? Em relação à segunda pergunta, Arielle, eu não teria muita autonomia para falar para você, porque eu realmente não sei te informar se atualmente existe alguma política de inclusão nesse sentido. Eu sei que a faculdade ela tem política de acessibilidade. Então, o nosso conteúdo, ele é um conteúdo que tem acessibilidade em Libras e também tem acessibilidade audiovisual, certo? No caso, auditiva para os alunos que têm deficiência auditiva ou deficiência visual através do áudio, tá? Mas eu realmente fico lhe devendo essa resposta sobre a inclusão para pessoas neurodivergentes, tá bom? Em relação à reprovação, eu consigo te dar várias dicas para você não reprovar, tá? Primeiro, vou responder sua pergunta de o que acontece quando o aluno reprova. Se o aluno reprova, ele vai ter uma disciplina de dependência no semestre seguinte, tá? Essa disciplina de dependência, ela fica disponível para o aluno realizar no portal mais uma vez.
o aluno vai ter outras atividades, né, outros conteúdos referente àquela disciplina, e ele paga financeiramente novamente por aquela disciplina, tá? Então, o aluno que reprova a disciplina, ele paga financeiramente e academicamente novamente por essa disciplina. Minha dica principal para não reprovar é atentar às datas, porque o aluno que segue o calendário dificilmente ele reprova, tá? Porque o aluno que segue o calendário ele se antecipa ao problema. Então, se eu fiz a minha avaliação virtual dentro do vencimento, eu já vou saber qual é a minha pontuação até agora. Então, eu fiz tantos pontos de engajamento e fiz tantos pontos de avaliação virtual. Eu vou precisar de tanto para ser aprovado. Então, de acordo com cada atividade, se o aluno faz tudo dentro do calendário, ele consegue se organizar e se antecipar ao problema. Se eu preciso de 6.000 no final para passar, no mínimo, eu sei que eu tenho que ter um bom desempenho no início para depois eu não ter que correr atrás. Então, eu vou dar o máximo de mim no começo para, no final, eu precisar o mínimo né, o mínimo de esforço possível, tá? Então, minha principal dica é acompanhar o calendário para que você consiga organizar, tá bom? Conseguiu organizar, dificilmente o aluno vai reprovar, porque ele consegue sempre se antecipar ao problema. Essa foi a última pergunta que tinha aqui, a pergunta da Arielle. Eu vou beber uma aguinha. Chega, eu fiquei com a garganta seca agora. Respondi aí. Fala, seu Matheus. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Ítalo. Chegou aí meu querido companheiro para me ajudar a dividir as palavras hoje. Tudo bem? Peço desculpas, tudo bem. Peço desculpas pela ausência, porque hoje nós tivemos a primeira aula aqui dos alunos de enfermagem, né, da área de saúde, aqui na unidade. Eu estou com a tutora, né? Acabou que com esse imprevisto de chuva, essas coisas, a gente acabou remarcando para quarta ou quinta-feira com o time. Mas também estava participando aqui de uma dinâmica aqui com o pessoal de pedagogia, tá? E estou organizando aqui a aula dos alunos da área de saúde, tá bom? Por isso peço desculpas aí só ter entrado agora, ok? Espero que tenha conduzido tudo certo e dar tudo certo aí. Tá dando sim, Ítalo. A gente fez, como sempre, né, a apresentação inicial do material, falei um pouquinho com eles sobre avaliação virtual, apresentei calendário acadêmico, como é que faz para eles acessarem, né, como é que eles conseguem visualizar as informações. Depois, desde as 7h40, mais ou menos, a gente estava só no momento de dúvidas. Vários alunos interagiram aí no chat. A gente chegou a ter quase 70 pessoas participando do encontro hoje. Então, tinha muita gente participando, muita gente perguntou. Eu vou até subir aqui, ó. Olha o tanto de pergunta que a gente teve hoje. Muita participação, tá sendo muito legal até agora, né? O pessoal estava ainda com dúvidas. Eu acabei de responder a última pergunta bem na hora que você entrou e tá dando tudo certo. Estou gravando mais uma vez aqui o encontro. E aí, turma presencial da saúde 24.1? Como é que é, Matheus? Só foi que ele disse. Turma presencial da saúde 24.1, é isso mesmo? Sim, hoje seria a primeira aula, né? A gente conseguiu aí trazer alunos de enfermagem, nutrição e fisioterapia, né? Nesse início, entendeu? Estamos correndo aí para a formação de turma das 3, se Deus quiser, mas a gente realmente, sabendo que tem um número de alunos aí, um potencial grande, e a gente tem até o final de abril aí para poder, ou início de maio, para poder fazer a captação, né? Então eu já sinalizei à diretoria que eu vou dar sequência a essa turma da área de saúde para a gente poder tentar formar alguns cursos, tá bom? Nós já começamos a aula hoje, tutora de enfermagem aqui, com muita experiência aí nas faculdades também, como preceptoria, estava aqui comigo, né? E aí eu estava junto com ela preparando material, preparando as coisas, né? O plano de ensino, plano de aula, tudo direitinho para apresentar aos alunos, entendeu? No primeiro dia de aula. Mas vamos, ou seja, direito, a aula inaugural vai ser quarta-feira, direito presencial, certo? Então, estamos com direito presencial e turma de saúde, entendeu? Que coisa boa, sério, que maravilha. Mossoró agora com esse novo diferencial aí no Polo Anhanguera, né? Que está trazendo 2 cursos
excelentíssimos para Mossoró, 2 novas praças que a gente não tinha antes, que é o curso de enfermagem, o curso de direito presencial. Quem tiver interesse, tiver algum colega aí que tem interesse em cursar, que não conseguiu, bateu ali na trave do Enem, já indica a faculdade, já manda o número aí do comercial para os meninos entrarem em contato e tá somando força aí, né? Trazendo mais um colega para participar. Existe, inclusive, pessoal, um programa de indicação aqui na faculdade, tá? O Amigo Vale Prêmio. Então, cada indicação que vocês realizam através do link lá, que está lá em oportunidades, no portal de vocês conseguem estar ganhando desconto nas mensalidades, tá? Então, quando eu era aluno da faculdade, eu fazia muita indicação através do Amigo Vale Prêmio, para que eu, além de crescer a minha faculdade, né, trazia também os colegas para próximo de mim e ainda saía no benefício ganhando desconto na minha mensalidade. Então, não percam essa oportunidade. Além do benefício do desconto pontualidade, que você consegue pagar já um pouquinho mais a menos na mensalidade, né, na verdade, vocês também têm um Amigo Vale Prêmio que vocês podem estar indicando amigos para receber desconto na mensalidade, tá? Então, quem não sabia do Amigo Vale Prêmio, já estou apresentando para vocês ele agora, é muito bom. Quem tiver dúvida de como fazer para indicar, pode estar acessando lá o material. No site Amigo Vale Prêmio tem o regulamento completo para vocês acessarem. E se tiverem dúvida, podem falar também com o comercial da Anhanguera, que os meninos super vão explicar para vocês como é que fazem, como é a dinâmica, para que vocês ganhem o desconto e o colega consiga estar fazendo a matrícula junto com a gente, tá? Pessoal, gostaria de saber se vocês têm mais alguma dúvida. Se alguém quiser ainda levantar a mão, fique à vontade para levantar a mão, tá? Eu vou dar mais 2 minutinhos para vocês falarem aqui no chat. Vou ficar aguardando aqui. 2 minutinhos. Se a gente não tiver mais nada, aí a gente encerra e eu vou fazer tudo aquilo que a gente combinou, tá? Vou enviar o material da aula inaugural para os alunos calouros que entraram depois do encontro, né? Durante o período de carnaval e tudo mais, para vocês terem acesso à live que a gente teve antes, poder acessar o material em PDF da aula inaugural que eu também fiz. Vou disponibilizar esses 2 materiais hoje. Quando a gente encerrar, eu vou subir o vídeo da aula de hoje e mandar, junto com o vídeo da aula de hoje também, o material do encontro de hoje, tá? Então, eu fico devendo esses 4 pontinhos para vocês. Assim que a gente encerrar a ligação, a gente já vai partir para essa parte. Eu vou estar subindo o material no YouTube e vou enviar tudo junto lá até o finalzinho da noite. No máximo, amanhã de manhã, o vídeo termina de carregar lá no YouTube. E eu já mando tudo lá nos nossos grupos, tá? Pau dos Ferros, Mossoró e Açu, tá? Todos os 3 grupos calouros eu estarei colocando o material. Ó, o Antônio Leal falou, show, muitas dúvidas esclarecidas, maravilha, é isso mesmo. Esse é o momento, né? Teve até uma colega que perguntou, Matheus, ganha ponto se participar desse momento? Eu costumo dizer que ponto eu não consigo dar para vocês, mas abrir pequenas janelinhas que estavam fechadas, né? Portas, ajudar vocês no conhecimento, pegar na mãozinha de vocês, trazer vocês até o caminho correto, né? Ensinar o que eu fiz aqui hoje, né? Trazer dicas de estudo, dicas de como não reprovar, né? Dicas de reduzir a baixa frequência nas provas. Então, isso é o ganho que vocês têm assistindo a esse encontro, tá? A gente não tem presença, não tem atividade para realizar, né? Não tem ponto, mas é muito importante a participação, porque aqui a gente tem conhecimento, né? Eu estou aqui, eu sou algo beneficiário para vocês. Os polos contratam a gente, né? No caso, eu sou contratado para isso, para vir aqui uma vez por semana, tirar dúvidas de vocês, fazer esse momento. O que eu não consigo responder agora, eu anoto para responder depois. Eu sempre tenho aqui minha agendinha do meu lado para eu anotar. A colega Arielle, né, trouxe uma dúvida aí sobre a questão neurodivergente. Vou questionar a secretaria sobre isso. Próxima aula, trago a informação, vou trazer, se eu puder, compartilho já lá no grupo para que outras pessoas também saibam, tá? E esse momento da gente é para isso mesmo. Então, eu fico sempre muito feliz quando os alunos interagem como foi hoje.
Foi realmente extraordinário o encontro de hoje. Espero, se Deus quiser, conseguir salvar para que fique registrada a quantidade de participações que a gente teve hoje, né? Muito me alegra esse encontro, ter tido uma sala tão cheia. A gente chegou a ter o dobro das pessoas que a gente está agora, né? Já faz quase 2 horas que a gente está aqui conversando, mas ainda temos 37 pessoas na sala e isso é extraordinário. Para mim é extremamente maravilhoso ter todos vocês com a gente aqui hoje, tá? Então, nenhuma outra dúvida foi questionada. Eu vou estar pedindo permissão de vocês para a gente encerrar o encontro de hoje, já que não tem mais nenhuma dúvida, e eu já vou subir o material lá no YouTube, mandar os materiais lá nos grupos para vocês terem acesso, tá? Qualquer outra dúvida, vou lá reforçar aquela conversinha que eu tive com vocês no começo, né? Dúvidas, anotam e falam comigo aqui toda segunda-feira, das 19 às 21, tá? Se vocês tiverem dúvida fora desse horário, já encaminha a dúvida direto para a secretaria, para que vocês possam ter o atendimento que vocês precisam dentro do horário, tá bom? Então, aqui comigo, toda segunda-feira, 19 horas, sagradamente, estaremos aqui nesse encontro, tá bom? Então, eu vou continuar aqui na sala. Quem não tiver mais dúvida e quiser sair, pode sair do encontro, tá? Mas eu vou continuar aqui na sala. Se por algum acaso alguém tiver dúvida, pode falar, pode levantar a mãozinha, que eu vou ficar aqui por mais tempo, esperando para ver se mais alguém tem alguma dúvida, tá bom? Mas quem não tivesse, gostará, se quiser fazer a saída, não tem nenhum problema, pode sair se não tiver mais nenhuma dúvida. Enquanto isso, eu já vou abrindo aqui o YouTube.